Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano da Gestão em Dados. Estou trazendo aqui para vocês a nossa terceira aula de Power BI e nessa aula a gente vai seguir um formato um pouco diferente. Eu estou compartilhando minha tela aqui, como nas aulas anteriores. Vai ter um mão na massa diretamente aqui no Power BI, mas eu vou trazer também uma parte teórica bem breve no começo para nortear um pouquinho mais aí a nossa aula quando a gente estiver criando de fato o dashboard. Então aqui na minha tela, o que eu quero compartilhar primeiro com vocês, tá? As etapas de criação de um dashboard. Então quando a gente pensa no projeto de análise de dados, em criar um dashboard, a nossa primeira etapa até corrigindo aqui, é o levantamento de requisitos do projeto. Então o que eu quero dizer com isso? Precisa se entender quais são as necessidades desse projeto que a gente vai estar atuando. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas eu já vi vários casos, até comigo, muito comum. Você começa a desenvolver um dashboard sem um objetivo muito claro em mente, e aí na hora você não sabe qual medida calcular, qual visualização, no caso o tipo de gráfico que você vai utilizar para demonstrar tal indicador, e isso acaba levando muito tempo. Então sempre é importante fazer o levantamento de requisitos do projeto. Quem são as partes envolvidas, quais são minhas origens de dados, o que eu quero responder com essa análise é uma pergunta fundamental. Após isso, após refletir sobre o projeto como um todo, aí sim a gente vem para a etapa número 2 aqui, ó. Eu estou numerando elas aqui embaixo. A gente vem para a etapa número 2, que é a etapa de extração de dados, ou seja, onde a gente vai extrair todas as nossas origens, seja uma planilha, como eu demonstrei na aula anterior, um arquivo de texto, um bloco de notas, um arquivo separado por vírgula, né, o ponto .csv, ou extraído diretamente do banco de dados, né? Então são as opções aí que a gente tem. Após a extração de dados, a gente entra na etapa de tratamento, utilizando o Power Query, onde a gente limpa colunas, exclui, faz ajustes ali naquele banco, tira valores nulos, células em branco e etc. Então, só lembrando que em todas essas etapas, mas principalmente no tratamento dos dados ali no Power Query e depois na construção do dashboard, existem várias formas diferentes de você fazer a mesma coisa. O Power BI tem muito isso em comum com o Excel. Você pode, por exemplo, somar 1 mais 1 para ser igual a 2, ou usar a fórmula soma, ou escrever 1 em uma coluna, 1 em outra e uma terceira coluna totalizando. Então são várias formas de se fazer a mesma coisa. Inclusive a própria interface do Power BI tem muito isso. Então você consegue adicionar a primeira linha como cabeçalho clicando na coluna com o botão direito ou subindo na página inicial. Então as principais funcionalidades do Power BI, inclusive, tem vários caminhos diferentes ali de você obter o mesmo resultado. Então já falamos, né, da etapa aqui de tratamento no Power Query. A quarta etapa é o que a gente chama de modelagem, que nada mais é do que criar o relacionamento entre as tabelas fato e dimensão dos projetos. Então, uma dificuldade que a gente encontra ao trabalhar com os bancos é que eles precisam estar num formato de tabela para ter eficiência no processamento dos dados. Então, cada coluna deve ser uma característica, uma propriedade, um atributo, e as linhas, então, são os fatos, né, ou as dimensões aí dessa tabela. Então, quando você entende isso e consegue trabalhar, por exemplo, com datas, então uma coluna data com os dias, com uma coluna chamada vendas, com as quantidades de vendas, e uma terceira coluna chamada ID da venda, a gente tem uma tabela fato, portanto, aí, registrando o fato ocorrido, que é a venda. Aí a gente relaciona essa tabela vendas, por exemplo, com uma outra chamada IDs, ou IDs, que vai ter o mesmo ID que está na venda, mas vai trazer outras informações, como nome do cliente, valor. Então, em vez de você ter uma tabela gigantesca, você tem menos tabelas mais estruturadas e cria esse relacionamento entre elas. Então, esse é o contexto aí da modelagem, aqui o item 4.
Após isso, então, a realização da modelagem, a gente entra na elaboração de indicadores e análises usando a linguagem DAX. Aqui nessa nossa série de vídeos, a gente não vai aprofundar em linguagem DAX e também não em linguagem M, que é a linguagem de tratamento, né, que o Power BI oferece. A gente está trabalhando com dashboard inicial. Então, por esse motivo, a gente vai trabalhar com um exercício aqui mais simples. Mas saibam que a linguagem DAX ela permite cálculos muito avançados aí utilizando ela. Então, depois que a gente já fez essas 5 etapas, aí finalmente a gente vai começar a construir o dashboard. Então, vejam como não faz sentido você começar o dashboard na 6ª etapa, deixando essas 5 etapas anteriores de lado. Então, o Data Viz significa Data Visualization, que é justamente a escolha dos visuais utilizados e formatações. Visual é como o Power BI chama o gráfico. Então você vai lá adicionar um novo visual. Pode ser um cartão, pode ser um gráfico de linha, um gráfico de barra, coluna. Então, isso são os visuais. Depois, então, que a gente escolhe os visuais e monta o primeiro relatório, a gente entra numa etapa de design. O que é essa etapa de design? Onde a gente vai trabalhar com a interface desse dashboard, com a experiência do usuário. Então, é muito importante que o dashboard responda exatamente a pergunta que ele se propõe a responder para aquela pessoa específica. Eu já vou falar aqui na sequência um pouquinho mais sobre isso. E você consegue, inclusive, utilizar layouts personalizados. Já vou falar aqui um pouco mais na sequência também. E por último, após você trabalhar com o design ali do seu dashboard, a gente chega na etapa 8, que é a de distribuição, é onde você publica o dashboard. Lembrando que na conta gratuita no Power BI você consegue somente publicar num link aberto na web e mandar para outra pessoa. A partir do momento que você tenha as licenças pagas, você consegue compartilhar com outro usuário, fazer com que outras pessoas consigam editar. Então, esse é o contexto aí de publicação e compartilhamento. Lembrando, utilizando o Power BI Serviço, não o Power BI Desktop. O Power BI Desktop é onde a gente constrói as visualizações. O Power BI Serviço, ele é responsável apenas pela visualização e compartilhamento. E também temos o Power BI Mobile, que é onde você consegue ver os seus relatórios no dispositivo móvel. Então, agora que a gente falou sobre essas etapas de criação do dashboard, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, exclusivamente sobre essa etapa aqui do Data Viz. Então, o que é a etapa do Data Viz em si, tá? Como que você consegue ter uma visualização de dados assertiva? Primeiro, você tem que pensar quem é o seu público. Então, quem vai utilizar esse dashboard? É um colega? É uma equipe? É um gestor, um diretor, um investidor? Então, se pergunte quem é o público e, segundo, quais são os objetivos desse dashboard. Um dashboard de recursos humanos, onde você tem que monitorar o tempo de fechamento de vagas e a rotatividade dos funcionários, é um dashboard completamente diferente de um dashboard de vendas, onde você tem que, inclusive que a gente vai usar aqui no nosso exemplo, monitorar eficiência do processo comercial, faturamento ao longo do tempo. Inclusive também é diferente de um dashboard financeiro, onde você tem que fazer uma projeção de saldo com contas a pagar, contas a receber, etc. Depois disso, então, você lista os seus indicadores necessários com base no teu público e no teu objetivo. Aí sim, você faz a definição de layout. O que é a definição de layout? Você entender onde os visuais vão se encaixar no dashboard. Isso ajuda. Por exemplo, eu vou trabalhar com o cabeçalho superior, com os filtros e cartões, ou eu vou colocar num painel lateral? Como que eu vou usar a distribuição no meio ali do meu dashboard? Então isso é a definição de layout. A partir do momento que você determina ali onde você vai encaixar as coisas, a gente começa a definição de visuais. Então eu já trouxe no vídeo anterior, o gráfico de pizza não é muito bem visto. Por quê? Ele se aplica num contexto muito específico. A partir ali do momento que você tem 3, 4 categorias, a fatia de pizza já fica difícil de você entender
o que é 25%, uma que é 23%, outra que é 30%, ou se uma é 80%, as outras 3 se distribuem, então o gráfico de pizza não é muito bem visto aí na análise de dados. Então, essa etapa de definição de visuais é justamente entender isso. Por exemplo, eu quero falar de receita ao longo do tempo. Que gráfico melhor do que uma linha fazendo essa construção? Ou eu quero, também posso analisar a receita por mês, então um gráfico de colunas, um gráfico de barras é muito eficaz. Então são essas definições sobre qual tipo de gráfico responde da melhor forma possível o objetivo do dashboard. Finalmente, um processo de visualização de dados também tem a etapa de feedback/ajustes. Então a gente sempre recomenda aqui, né, até atuamos assim nos nossos projetos com os nossos clientes, um mês de suporte e manutenção, onde o dashboard pronto, ao ser entregue, ele deve ser utilizado e ajustes são naturais. Alguma informação pode ter passado, algo naquele template, naquele layout pode não ter ficado tão bacana. Aí é normal que o usuário desse dashboard levante a mão, sinalize, e a gente trabalha com esses ajustes. E por último, o dashboard ele sempre depende de manutenção. Quanto mais automatizado você conseguir fazer, menor a chance dele ficar defasado. Porém, aí você tem que entender que existem projetos e projetos. Um projeto feito por uma empresa, por uma equipe com 15, 20 pessoas utilizar, uma grande equipe de marketing e vendas, por exemplo, pode ter toda essa robustez aí nessas automações. Agora um dashboard que, de repente, uma ou duas pessoas vão utilizar, não precisa, às vezes, ser atualizado em tempo real. Você pode construir no Power Query ali o teu processo e fazer a atualização, por exemplo, dessa planilha numa pasta, todo dia de manhã, e ele vai trazer os dados até ontem. Então, existem níveis e níveis de manutenção. Mas, em linhas gerais, quando o dashboard ele perde a manutenção, ele se torna defasado. Então, pode acontecer em determinados projetos, o dashboard é desenvolvido, no primeiro momento ele é super interessante, e depois ali de 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses, você vê que o dashboard caiu em desuso. Ele já ficou desatualizado, parou de responder a informação. Então, por isso, a manutenção do dashboard é muito importante. E por último, os pontos de design que eu quero trazer aqui específico, que a gente não vai trabalhar necessariamente com esse formato aqui na nossa aula. Existe o design interno, que basicamente é escolher um plano de fundo ali, uma cor. Eu gosto de trabalhar com cinza claro, arredondar os cantos dos botões para fazer um aspecto visual. Isso é o design interno da ferramenta. Só que agora, obviamente, ele é limitado em relação a isso, porque ele trabalha com todo esse por trás da visualização, que o Power BI é muito poderoso, com o Power Query, como vocês viram. Então ele permite uma personalização bacana, fonte, tamanho, bordas, cantos, na sua interface. Mas muitos profissionais com bons conhecimentos em Power BI, eles elaboram os seus próprios templates. Então o que é um template? Ferramentas muito utilizadas para isso. O Figma, tem pessoas que usam PowerPoint ou Google Apresentações. O que seria isso? Basicamente, você vai fazer a marcação de onde você quer deixar o cartão, o filtro, o gráfico, salvar esse arquivo no Figma, no Google Apresentações como imagem e fazer o upload dessa imagem no Power BI. Nessa aula a gente não vai trabalhar com isso. Se você tem interesse em ver uma aula sobre isso no futuro, comenta aqui que nos ajuda. Mas é justamente isso, você tem essa opção de trabalhar com o template. Aí você consegue ter visuais muito mais ricos. No formato interno que a gente vai utilizar, você consegue sim subir a logo da empresa que você trabalha, mas quando você trabalha com um template feito no Figma, no PowerPoint, no Google Apresentações, você consegue causar um impacto visual muito maior. Então, tem vários vídeos aí sobre vários especialistas aí em Power BI falando sobre isso, como a Karine Lago, a Letícia Smirelli,
Então, com certeza, se você procurar, você vai encontrar conteúdos muito bons sobre isso. Então, eu queria primeiramente compartilhar esse aspecto teórico aqui da nossa última aula. Só para mostrar para vocês, então, eu fiz o mockup do meu dashboard aqui no caderno, então eu gosto de usar um caderno quadriculado aqui, ó, porque justamente nele eu consigo fazer o meu esboço aqui do dashboard. Eu até não me preocupo tanto em no papel fazer ele tão detalhado, eu coloco a ideia dele, né? E para saber como eu vou começar. Então é isso, tivemos esses minutos iniciais aí de conteúdo teórico, então agora mão na massa,